Olá, meus queridos, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a eletroquímica, sem entrar ainda na termodinâmica da eletroquímica, que é o nosso assunto em Físico-Química 3, mas passando por alguns temas, fazendo alguma revisão, algum aprofundamento de temas mais gerais da eletroquímica. E hoje, então, vamos falar dos eletrodos de referência. Por definição, essa nomenclatura eletrodo de referência se refere a um eletrodo de potencial conhecido, constante e estável, que permite determinar o potencial de um segundo eletrodo a partir da diferença de potencial medida entre o eletrodo de referência e o eletrodo de potencial desconhecido. Por exemplo, através da conexão do eletrodo de referência ao eletrodo de potencial desconhecido por meio de um voltímetro, quando a ligação é feita corretamente, no visor aparece um valor positivo, que é justamente a diferença entre o maior valor e o menor valor. Por exemplo, se na ligação o maior valor for referente ao valor de potencial da referência, ou seja, se o eletrodo de referência se comporta como cátodo em relação ao eletrodo desconhecido, esse ΔE medido se refere então ao valor do potencial de referência, a diferença entre o valor do potencial de referência e o potencial desconhecido. E aí, uma vez com o valor determinado experimentalmente e o valor do potencial do eletrodo de referência, é possível então determinar o potencial do segundo eletrodo. Então, eletrodo de referência é um eletrodo de potencial conhecido, constante e estável, que permite a determinação do potencial de um outro eletrodo por meio da utilização de um voltímetro. Quais são as características de um eletrodo de referência? Basicamente, para que um eletrodo possa ser classificado como de referência, é necessário que o mesmo mantenha sua composição constante, uma vez que o potencial de um eletrodo depende da composição de equilíbrio do mesmo. Então, como nós vimos, o potencial de um eletrodo depende da sua composição. E aí, se um eletrodo de referência tem potencial constante, concluímos então que a composição desse tipo de eletrodo é constante. Ou seja, um eletrodo que mantém a sua composição constante pode ter potencial constante, ou seja, tem potencial constante, podendo ser então chamado de eletrodo de referência. Os eletrodos de referência mais comumente utilizados são o eletrodo de prata com o eletrodo de prata e o eletrodo de calomelano, sendo que o de calomelano contém mercúrio, e aí ele é mais melindroso para ser utilizado, uma vez que esse material é tóxico, mas o princípio de funcionamento, a utilidade dos eletrodos é a mesma. Então, tanto prata, cloreto de prata, como calomelano são eletrodos de referência muito utilizados em laboratório. Para exemplificar o eletrodo de prata, cloreto de prata, a gente tem esse sistema aqui. Então, imaginem vocês um pedaço de prata imerso numa solução saturada de cloreto de potássio. O que acontece? Conforme a prata se oxida nesse meio aquoso, íons de prata entram em contato com o cloreto, e aí acontece a formação do cloreto de prata, sal insolúvel, na superfície da prata, sal praticamente insolúvel, melhor dizendo. Então, a concentração de cloreto aqui fica praticamente inalterado, e aí considerando então o estado oxidado da prata, o estado reduzido da prata nesse eletrodo, considerando a conversão do AgCl em prata e da prata em AgCl, ou seja, a reação de oxirredução correspondente ao equilíbrio no eletrodo, aplicando a equação de Nernst, a gente vê que o potencial acaba dependendo apenas da quantidade de cloreto no meio. E se essa quantidade se mantém constante, o potencial se mantém e esse sistema, então, pode funcionar como eletrodo de referência. Em termos práticos, não se faz esse bekerzinho com um pedacinho de prata, solução saturada, exatamente dessa forma,
né, nós temos um sistema mais condensado, compacto, que contém toda essa estrutura aqui, toda essa composição, melhor dizendo, né? Então, esse bekerzinho com um pedaço de prata, em contato com uma solução saturada, né, parte da prata recoberta por HCl, esse sistema grande aqui, né, ele consegue ser condensado num aparato, né, mais enxuto, que é o tal do eletrodo de referência de prata, cloreto de prata. Aqui está uma representação, né, uma ilustração do que é esse aparato, esse sisteminha, né, isso aqui, né, que na verdade representa essa coisa maior aqui, né. Então, em detalhe, esse aparato é composto por um fio de prata imerso numa solução de KCl, né, e a parte do fio de prata exposta à solução acaba sendo recoberta por HCl. E existe, claro, né, uma porosidade para que a troca de íons possa acontecer nesse sistema. Da mesma forma que aqui, ó, além do Becker, existe a ponte salina, e nós sabemos muito bem por que é necessário esse constituinte. No eletrodo de referência típico existe também, entre aspas, uma abertura, né, através da qual os íons podem ser trocados, mantendo então a neutralidade do processo, e aí a coisa acontece. Aqui a gente tem uma foto, né, então notem, né, fio de prata, cobertura com cloreto de prata, solução de cloreto de potássio 3 molar e poro cerâmico, né? Ou seja, toda essa estrutura aqui condensada num aparato que tem essa cara. Qual a reação que representa o equilíbrio de oxirredução no eletrodo, né? Então, cloreto de prata recebe elétrons, formando prata, liberando cloreto. Da mesma forma, a prata libera elétrons e na presença de cloreto forma HCl. Ou seja, né, processo reversível, reação que representa o equilíbrio de oxirredução no eletrodo. E aí, aplicando a equação de Nernst, a gente pode verificar que o potencial do eletrodo depende apenas da concentração de íons cloreto, que quando mantida constante, garante a manutenção do potencial do eletrodo. Então, vamos voltar aqui e olhar para essa situação, né? Então, notem um tubo de vidro externo, cheio de solução de KCl, um tubo de vidro interno, né, por onde passa o fio de prata, sendo que uma parte fica exposta ao HCl, e aqui a junção, né? Logo, se a quantidade de cloreto aqui no interior desse tubo for mantida constante, o potencial se mantém constante. E é exatamente isso que se faz nesse aparato, né? Existe uma abertura, né, através da qual se faz, né, o abastecimento com a solução de cloreto de potássio de concentração conhecida, e aí, né, com essa concentração mantida aqui, o potencial se mantém. Tem uma foto com eletrodo de calo-melano que vai permitir compreender melhor, né, como é que faz a introdução da solução aqui dentro. O eletrodo de calo-melano está aqui, ó, olha, o buraquinho, né, o buraco para abastecer, né, então fio rolo, né, então é possível fazer a injeção da solução de KCl aqui, da mesma maneira que tem no de calo-melano, tem no de prata, cloreto de prata, né? Então notem, né, qual a composição do eletrodo de mercúrio, cloreto de mercúrio 1, né? Então tem um tubo externo, né, no qual se tem uma solução de cloreto de potássio. Esse tubo externo, obviamente, tem que ter uma porosidade para que haja troca de íons, né? Aqui nesse desenho a solução de KCl é saturada, então tem cristais de KCl, né, garantindo então a concentração máxima de KCl, ou seja, uma solução saturada nesse tubo externo. No tubo interno, né, na parte de baixo, se tem cloreto de mercúrio 1, né, KCl, mercúrio líquido,
na parte de cima, mercúrio líquido. Notem então que temos o contato entre a forma oxidada, cloreto de mercúrio 1, e a forma reduzida, mercúrio 0, né? E temos um fio passando aqui por dentro, né? Que permite então a conversão de uma forma a outra. Logo, isso aqui constitui um eletrodo. E é de referência porque através desse buraquinho para alimentação se mantém a concentração de cloreto, que é a espécie importante para o valor de potencial do eletrodo, constante. Se a composição do eletrodo se mantém constante, o potencial se mantém constante e ele pode ser então utilizado como eletrodo de referência. Tá aqui uma imagem, né? Então, o tubo externo, estão vendo? O tubo interno, onde tem-se o mercúrio líquido e o cloreto de mercúrio 1, cloreto mercuroso. Aqui o local por onde se faz a injeção da solução de concentração constante, que faz com que o potencial se mantenha constante. Qual a reação que representa o equilíbrio de oxirredução no eletrodo? Tá aí, né? Por meio do fio que passa aqui por dentro, ó, passa um fio aqui por dentro, passa um fio aqui por dentro. Por meio desse fio, né, o cloreto mercuroso pode receber elétrons, gerando mercúrio e cloreto, ou então pode deixar elétrons, formando o íon mercuroso, que na presença de cloreto forma o sal cloreto mercuroso. Da mesma forma, se aplicarmos a equação de Nernst, uma vez que nós temos um líquido puro e um sólido puro, que entram com atividade unitária, a coisa fica toda em função da atividade do cloreto. E aí, mais uma vez, o potencial do eletrodo depende apenas da concentração de íons cloreto, que, quando mantida constante, garante a manutenção do potencial do eletrodo. Cuidados na manutenção, né? Cuidados de manutenção com esses aparatos, né? Para que o eletrodo de referência continue funcionando, ele precisa manter a concentração, né? A composição constante, né? Toda a sua estrutura precisa estar íntegra, né? Então, o primeiro cuidado que é necessário ter é com a solução de referência, né? Então, é necessário reabastecer a solução sempre que necessário, a fim de manter um nível mínimo, geralmente de 1/4 da capacidade. Cuidados com a ponte salina, né? Que ponte salina, galera? Então, deixa eu voltar aqui, acho que eu não expliquei legal, né? Tá vendo aqui, ó? Poro, né? É necessário, além do condutor e de toda a composição do eletrodo, é necessário uma abertura, né? Que permita a troca de íons. E essa troca de íons, né, se dá através da ponte salina, né? Então, isso aqui, né, pode ser chamado de ponte salina do eletrodo de referência. Por isso, então, eu trago aqui, esse slide final, cuidados com a ponte salina. Após o uso, limpar o eletrodo com detergente, álcool ou acetona e, por fim, rinçar com água deionizada, né? Então, é necessário manter essa parte, né, esses poros, essa ponte salina, essa junção por onde os íons são trocados, é necessário manter essa parte limpa, né? Então, é preciso lavar, né, limpar e finalizar passando água deionizada. Um último cuidado é um cuidado com armazenamento. Então, é necessário manter o eletrodo com tampão de borracha correspondente, contendo solução de referência, né? Então, infelizmente, a gente não vai poder ir para o laboratório, né, para poder usar o nosso eletrodo de referência, mas eu vou trazer um vídeo para vocês, vou pesquisar um vídeo e colocar para vocês verem, né, esse tampão de borracha, né, para quem não viu. Aqui nos meus desenhos, nas fotos, não tem nenhum tampão, né? Então, existe um tampão, né, que precisa ser colocado aqui para guardar o eletrodo, para que ele fique em constante contato com a solução de referência. Então, na ponta tem uma capinha, que coloca aqui para manter ele sempre em contato com a solução de referência. Da mesma forma, no de prata, do eletrodo de prata, tem uma tampinha, né, um tampão de borracha, uma tampinha, né, que é necessária ser colocada para guardar o eletrodo. Então, é isso, galera. Bem rápido, bem condensado. Depois a gente vai ver melhor através de um exercício, tá? Então, o que é eletrodo de referência, basicamente qual é a composição,
né? Quais são os tipos mais usados, quais são os cuidados que se deve ter. E é isso, né? Finalizo com uma frase para a nossa reflexão. Primeiro diga a si mesmo o que você deveria ser, depois faça o que tem de fazer, né? Então, vamos juntos, né? Na filosofia, com filosofia na prática, dizendo a nós mesmos o que devemos ser, refletindo sobre o que devemos ser, e aí uma vez que a gente compreende isso, a gente parte para a ação, para fazer o que tem que fazer. Um beijo, galera, fiquem com Deus, espero que tenham entendido.